Olá a todos e todas. Essa semana a gente vai discutir a tese da modularidade. É uma tese bastante importante para o cognitivismo clássico. É um dos últimos pontos, então, que nós discutiremos acerca desse programa de pesquisa. A gente viu e a gente tem discutido, né, a ideia central do cognitivismo clássico de que o cérebro deveria ser visto como uma espécie de computador e a gente deveria tentar entender as nossas capacidades cognitivas em termos de computações, algoritmos. E a ideia da modularidade vai justamente nessa direção. Porque uma pergunta que nós podemos fazer é: bom, ok, já que o cérebro, então, a mente em geral, vai ser entendida como uma espécie de computador que processa uma série de algoritmos, a gente deve entender ela como estruturada em torno de um grande e geral algoritmo que vai realizar todas as nossas funções cognitivas, ou nós teremos diversos algoritmos, cada um deles especializados para uma determinada função cognitiva. O que a modularidade vai sugerir é essa última ideia. Sim, de fato, nós temos diversos algoritmos que devem ser pensados de uma maneira bastante específica. Eles estão isolados uns dos outros, isso a gente vai ver com mais detalhe adiante, mas eles, de qualquer modo, concatenados, geram esse comportamento sofisticado, né, que nós vemos nos seres que exibem, né, inteligência. A tese da modularidade ela é importante justamente porque ela oferece um programa de pesquisa para o cognitivismo clássico, ao identificar justamente aquelas funções mais específicas em torno das quais, então, poderá ser estudado, né, investigado o tipo de algoritmo mais específico que realiza aquela função. Claro que a gente precisa ver se a literatura empírica ela dá subsídios, né, para essa tese, e isso nós faremos ao longo da nossa inquirição. Bom, importante também mencionar que a tese da modularidade ela foi proposta inicialmente pelo Jerry Fodor. Ele apresenta uma série de características que nós iremos examinar para poder identificar o módulo, mas que depois também foi adotada e defendida por uma série de outros filósofos das ciências cognitivas. E também que outros filósofos, como Curatras, por exemplo, do artigo que eu passei para vocês, defende a tese da modularidade, mas ele defende uma tese um pouco mais enfraquecida. Então, ao longo dos vídeos, a gente vai ver esse debate também entre os próprios teóricos, né, da modularidade. Bom, sumário aqui então do que a gente vai... Vou falar um pouco aqui sobre os tipos de arquiteturas mentais, diferentes maneiras da gente conceber a organização das nossas capacidades mentais e tentar identificar nessa discussão onde entra, né, a tese da modularidade. Então, falaremos em seguida da tese da modularidade do Fodor, mais especificamente, quais são as características que um módulo precisa ter. Vou apresentar, a título de exemplo, a teoria da percepção do Felichin. Felichin, enfim, é um psicólogo que trabalhou durante muito tempo com o Fodor, especialmente na discussão sobre teorias da percepção. É interessante que a gente veja como que essa ideia de módulo pode ser aplicada para tentar entender os processos perceptivos. E aí, por fim, a gente vai ver uma série de problemas e dificuldades que, né, a teoria da modularidade ela enfrenta. Ok? Bom, antes da gente entrar na discussão sobre as arquiteturas mentais, algumas considerações mais gerais, né, sobre o inatismo e a modularidade. Isso vocês encontram, inclusive, no texto do Curatras que eu passei para vocês, as páginas iniciais. Primeiro ponto chamar a atenção, o que é o inatismo? Né? A gente precisa distinguir ele, o inatismo da modularidade. São duas teses que andam muito juntas, mas elas têm afirmações distintas, né? Elas não são idênticas. O inatismo simplesmente vai dizer que algumas características da cognição, e podem ser várias características da cognição, elas são geneticamente pré-configuradas, por razões seletivas, determinadas estruturas, ou determinadas ideias, inclusive, se a gente vai lá na modernidade, na discussão que havia entre vários filósofos, empiristas e racionalistas, se há ideias inatas ou não há ideias inatas. Locke, por exemplo, dizendo que nós não temos ideias inatas, todas elas são aprendidas, né, através da experiência. Descartes já diria que nós temos algumas ideias inatas, como a ideia de Deus, por exemplo, é uma ideia inata. Então nós temos essa discussão que já vem desde a modernidade.
que acontece agora é que ela é expandida para poder, por exemplo, também capturar ou envolver não só ideias, conteúdos específicos, mas também mecanismos, processos, né? A gente tem dito que a cognição pode ser entendida em termos de processos computacionais. Uma pergunta, então, que a gente pode fazer, bom, será que alguns desses processos poderiam ser inatos? Ou será que eles são também adquiridos através da experiência? Então, o inatismo diz respeito a essa discussão mais ampla sobre quais características, né, da cognição são, de alguma maneira, geneticamente pré-configuradas. Tem vários argumentos a favor do inatismo. Eu já discuti um deles, né, a pobreza do estímulo, quando nós colocamos uma série de dificuldades para o programa behaviorista. A gente viu que, por exemplo, no caso do Chomsky, ele indicou que o argumento da pobreza do estímulo seria uma razão para a gente poder pensar que nós temos uma estrutura gramatical inata, né, aquilo que é chamado da gramática universal. A criança aprende uma velocidade muito rápida e parece incongruente à primeira vista com o estímulo ao qual ela é exposto. E isso, então, sugere que deva haver uma preparação, né, cognitiva na criança em termos das estruturas gramaticais mais gerais que ela vai impor a esse pobre estímulo que ela recebe. Outra motivação vem da rigidez do desenvolvimento. Quando a gente olha também linguagem, percepção e várias outras capacidades também cognitivas, elas parecem ter estágios bastante fixos, né? Então, inclusive, a gente já viu nas discussões que apareceram sobre crianças, que eu mostrei para vocês, a capacidade, por exemplo, de pensar que um objeto dura ao longo do tempo, já nos 4 meses ela se manifesta. O outro experimento também sobre crenças falsas, a gente viu que tem um estágio onde isso aparece. Até os 3 anos, uma criança não é capaz de atribuir crenças falsas a outras crianças. A partir de 4 anos de idade, ela consegue fazer essa atribuição. Então, parece que determinadas capacidades elas vão aparecendo num momento específico. Ela tem estágios bastante precisos e isso parece sugerir que há uma certa programação, né, para isso. Esses períodos de desenvolvimento seja da linguagem, seja da percepção ou de outras capacidades, eles obedecem uma certa sequência esperada, e isso parece sugerir, então, que já está mais ou menos programado. No caso da linguagem é interessante, né? Por mais que a pessoa se encontre em situações bastante inóspitas ou empobrecidas ainda mais de estímulo, ainda assim, normalmente, elas começam a aprender a partir de 1, 2 anos de idade. Claro que há os casos extremos, né, famosos, das meninas lobo, que não foram, enfim, submetidas a um ambiente onde havia outras pessoas falando e por isso não adquiriram a linguagem no período esperado. Mas, fora essas circunstâncias extremas, as crianças normalmente aprendem mais ou menos nas mesmas épocas as diversas capacidades. Então, essa rigidez do desenvolvimento, o fato de que ele acontece uma certa sequência em determinadas fases do desenvolvimento da criança, parece indicar também que há uma certa preparação, uma certa programação para essas capacidades. Bom, e a modularidade? Qual que é a relação, qual que é a tese da modularidade em geral, né? A gente vai ver ela mais específico ainda. Qual que é a relação dela com o inatismo? A ideia da modularidade, como eu já mencionei para vocês, é de que a mente está organizada em uma série de módulos, cada um deles específico, para uma determinada função. E a ideia central aqui é que esses módulos são sistemas de processamento. Eles vão processar as informações que estão chegando, né, através dos nossos órgãos sensoriais. Bom, qual que é a diferença entre a modularidade e o inatismo? O inatismo, como eu disse, é uma ideia mais geral com respeito ao fato de que algumas ideias, alguns processos, eles já são, né, pré-configurados. Só que a modularidade não diz respeito a ideias, por exemplo. Como eu já mencionei para vocês, um debate sobre a modernidade, discussão sobre se a ideia de Deus é inata ou não é inata. A modularidade, a tese da modularidade, ela não diz respeito a ideias. Então, nesse sentido, o inatismo pode ser mais amplo.
Ou até mais restrito nesse sentido em que, bom, eu posso ser um inatista só com respeito a ideias, com respeito a conteúdos, a certas verdades, por exemplo, com as quais nós já nascemos, embora elas possam precisar de estímulo, precisar de uma certa maturação para que elas sejam manifestas. Mas as coisas com as quais, digamos assim, os organismos já vêm desde o início prontos são as ideias. Bom, enquanto a tese da modularidade é simplesmente a ideia de que a nossa mente está organizada em módulos, que não necessariamente precisam ser inatos, embora você não vá encontrar, raramente, enfim, nem tenho notícia aqui agora, de pessoas que defendam a tese da modularidade como algo que é aprendido, algo que é adquirido via a experiência. Né? Os módulos seriam adquiridos via a experiência. Que há uma discussão sobre se determinadas características dos módulos podem mudar ou não em virtude da experiência. A gente vai ver isso ao longo das nossas discussões aqui, mas não que os módulos eles mesmos foram conquistados via experiência. Mas em termos de o que está sendo afirmado pela tese da modularidade, ela não toma partido sobre inatismo ou não. No entanto, normalmente, a tese da modularidade anda junto com o inatismo, porque normalmente defende-se que esses módulos são uma resposta, inclusive, adaptativa. Né? Por que a nossa mente é organizada em módulos? Bom, porque os organismos eles vão enfrentar problemas bastante específicos que são colocados pelos seus ambientes, e é de se esperar, então, que ao longo do processo seletivo, certas estruturas que são especializadas para poder responder esses problemas específicos que aparecem no ambiente, acabem sendo, então, selecionadas, que elas emerjam, né, para um processo de mutação e que elas sejam, então, selecionadas na medida em que elas resolvem esses problemas específicos que são colocados pelo ambiente aos organismos. Então, há uma forte motivação aqui, que vem certamente do inatismo e a sua conjunção com a teoria da seleção natural, que propicia, né, a tese da modularidade. Mas em termos de formulação, bom, claro, elas estão aqui fazendo afirmações distintas. Então, nesse sentido, a tese da modularidade não pode ser confundida com a tese do inatismo. E como eu já disse, o inatismo poderia ser restrito só a ideias, enquanto a modularidade, por exemplo, ela não diz respeito a ideias, ela diz respeito ao modo como certas informações serão processadas. Mas, claro, podemos também ter o inatismo, então, que vai envolver a modularidade. Nesse sentido, ele vai também ser mais amplo do que aquele que a gente via lá na discussão entre os modernos sobre se determinadas ideias são inatas ou não. Posso ter, inclusive, um inatismo só sobre módulos e não sobre ideias. Quais são os principais indícios a favor da tese da modularidade? Bom, tem os indícios que vêm a partir, né, do desenvolvimento, os vários estudos que eu já mencionei para vocês, novamente aqui, acerca das crianças, né, capacidades que elas vão manifestando já bem cedo, no caso da capacidade de reconhecimento de objetos, a capacidade também de inferências estatísticas, que eu já mencionei, a capacidade de atribuição de crenças falsas, em estágios bastante específicos, parecem sugerir, não só em estágios bastante específicos, mas para tarefas bastante específicas. Esse é um ponto importante. Parece sugerir justamente que nós temos, então, esses módulos. Outro conjunto de evidência a favor da modularidade vem da dissociação. Quando, por exemplo, você tem uma avaria em uma determinada região do seu cérebro e você tem, consequentemente, a perda de uma capacidade bastante específica. Então, as várias afasias, dificuldades de reconhecimento da linguagem e as várias agnosias, dificuldades de reconhecimento de objeto, dificuldade de reconhecimento de face, dificuldade de reconhecimento de cores. Então, tem vários tipos, né, de agnosias. Elas parecem justamente fornecer uma forte munição para a modularidade. Normalmente, em muitos desses casos, elas estão associadas com avarias a certas regiões bastante específicas do cérebro. O que parece sugerir que, bom, se a gente tem esses módulos específicos, a gente vai ver uma das características que o próprio Fodel atribui à modularidade, é que é uma forte expectativa de que haja
certas regiões do cérebro que são específicas, né, para a realização desse módulo. Uma avaria, uma certa região como essa, é de se esperar que ela possa causar, então, se realmente está organizada em termos de módulo, que ela vai causar não a perda, por exemplo, de um certo grau no exercício de uma determinada habilidade, né? Eu fico menos esperto, minha capacidade de memória fica mais enfraquecida, não é esse o tipo de consequência que a gente detectaria, né? Pressupondo a tese da modularidade, o que a gente esperaria é uma perda completa se aquela região do cérebro que é responsável por aquele módulo teve uma avaria e aquele módulo, então, ele não consegue mais apresentar a sua funcionalidade. Então, nesse sentido, você perde completamente a capacidade de reconhecer faces, ou você perde completamente a capacidade de reconhecer cores, e assim por diante. Então, tem esses dados, né, que vêm da literatura médica que parece apontar, em algum grau, para a direção da tese da modularidade. Claro, a gente vai ver também que tem algumas limitações. E a tese de que talvez a gente deva entender o cérebro como uma espécie de rede ainda se mantém e encontra também respaldo na literatura empírica. Mas a gente discute isso mais à frente. Bom, associado a isso, há uma série de evidência também que é coletada a partir das técnicas de imagem cerebral. Aqui a gente não precisa, obviamente, esperar que um indivíduo tenha uma espécie de avaria. Simplesmente você coloca um indivíduo para fazer uma atividade bastante específica que supostamente estaria ativando um desses módulos. Então, uma atividade, por exemplo, um indivíduo é convidado a reconhecer cores de objetos. E aí você escaneia a atividade cerebral desse indivíduo. Depois você contrasta isso com uma situação em que o indivíduo está realizando um outro tipo de atividade ou não está realizando nenhuma atividade significativa. Através dessa subtração, digamos assim, dessas duas situações, você identificaria aquela região do cérebro que estaria sendo responsável pela atividade, por exemplo, de reconhecimento de cores. Então, com estudos desse tipo, esperaria-se detectar mais ou menos quais são, né, as partes do cérebro que são responsáveis por certas atividades, e pode ser, essa é uma aposta, né, de quem defende a tese da modularidade, que você vai encontrar regiões bastante específicas quando os indivíduos estão engajados em atividades bem específicas. Reconhecimento de sentenças bem formadas, por exemplo, então reconhecimento da linguagem, de fala, né, reconhecimento de cores, reconhecimento de faces, raciocínios e assim por diante. Então, são estudos que são realizados e que têm essa expectativa de que se encontrem, né, certas regiões sendo mais ativadas do que outras quando os indivíduos estão realizando determinados tipos de atividades. Bom, aqui é importante também, acho que isso é algo que aparece lá no texto do Kuraters, a gente distinguir empirismo epistemológico do empirismo do desenvolvimento. Empirismo epistemológico é a tese mais geral de que nós vamos justificar as nossas hipóteses, as nossas ideias em função da experiência, e isso mesmo quem defende a tese da modularidade vai aceitar. O Kuraters, por exemplo, está defendendo, né, uma espécie de empirismo epistemológico, ou seja, nós não vamos defender a tese da modularidade a priori, ela deve ser embasada empiricamente, ela deve encontrar respaldo empírico. Isso vale, na verdade, aqui também para o inatismo em geral, também é uma tese que está sendo colocada aqui por esses cientistas cognitivos como uma tese empírica. A gente precisa encontrar, seja razões que vêm da teoria da evolução, seja por esses experimentos que a gente faz através de técnicas de imagem cerebral, seja pela literatura médica, nos casos de dissociação. A gente precisa encontrar uma série de evidências, né, para poder pensar que nós temos determinados mecanismos que são dedicados, né, a processar determinado tipo de informação, ou que nós temos determinadas ideias, né, de alguma maneira são inatas, uma estrutura gramatical, por exemplo, como colocaria no caso do Chomsky, por exemplo. Nós precisamos, então, ter evidência empírica para poder dar subsídio a essa tese. Então, nesse sentido, o empirismo epistemológico ele é defendido. Agora, o empirismo do desenvolvimento seria a ideia de que, de fato, a origem, né, digamos assim, das nossas ideias, o nosso conhecimento provém da experiência, todo ele.
Bom, isso é que justamente é incompatível com o inatismo. E isso é renegado aqui pelo Curators e pelo Fodor, por exemplo, que vai defender que há uma série de estruturas, uma série de mecanismos, uma série de processos que são inatos, não são adquiridos através da experiência. Então, há uma rejeição da ideia de que todas as estruturas cognitivas, ou todas as ideias, todos os nossos conhecimentos, eles teriam uma origem na experiência, isso seria o empirismo do desenvolvimento, e isso é rejeitado. Então, a gente tem que distinguir aqui a gênese de determinadas estruturas, de determinadas ideias, da justificação de determinadas hipóteses e de determinadas alegações. Que a justificação seja via experiência, isso está sendo defendido, mas não que a gênese, né, das estruturas cognitivas ou mesmo de ideias tenha de provir da experiência. Então, basicamente é isso que essa distinção está cumprindo aqui. Seremos, né, eu não, enfim, o Curators e o Fodor, seremos inatistas, seremos modularistas, sim, mas apoiados pelo empirismo. Qual o empirismo? O empirismo epistemológico, não o empirismo do desenvolvimento. Bom, sobre os tipos de arquiteturas mentais. Basicamente, a gente tem 3 tipos, e eu já mencionei elas enquanto discutia a ideia do inatismo. Nós temos aquilo que o Fodor chama de arquitetura neocartesiana, a ideia de que a estrutura da mente ela segue um pouco a estrutura do conhecimento. A ideia aqui, basicamente, é concentrar-se em conteúdos, em afirmações. É como, de fato, foi defendido lá na modernidade. Tem certas ideias, tem certas proposições que já estão embutidas, digamos assim, no organismo. Ele já avalia esses conteúdos como sendo verdadeiros ou falsos. Há certos juízos que, de alguma maneira, já estão incrustados, né, digamos assim, na arquitetura mental de um organismo. Pode ser até que leve tempo para que eles se manifestem, eles precisem de interação com o ambiente para que esses conteúdos, de alguma maneira, guiem o comportamento e, portanto, manifestem-se na cognição do organismo. Mas, em termos de conteúdo, eles já estão lá. O Fodor, no seu livro A Modularidade da Mente, ele vai sugerir que a teoria do Chomsky é, num certo sentido, neocartesiana, já que a segunda leitura do Fodor, o modo como Chomsky coloca a arquitetura, né, digamos assim, da gramática universal, é em termos de conteúdo. Há uma série de regras gramaticais que já estão prontas ali, mais ou menos preparadas, né, para poder filtrar, digamos assim, o estímulo que é obtido, né, pela criança através da sua interação com outros falantes. Então, nesse sentido, seria ainda uma estrutura que não diz respeito a processos, que é o próximo que a gente vai ver, mas que diz respeito a conteúdos, né? Então, qual que é a distinção fundamental aqui? Eu tenho uma arquitetura do mental em termos de conteúdos, há uma série de conteúdos que já estão predados, e é em torno deles que a mente estará organizada. A outra estrutura que a gente pode imaginar é a arquitetura funcional. Aqui a gente está focando nos processos. A ideia aqui é que a gente tem uma série de faculdades horizontais. Por que horizontais? Porque elas não têm restrição com respeito ao tipo de conteúdo ao qual elas vão ser aplicadas. Olha, aqui é importante, não há conteúdos aqui que seriam inatos, em princípio não precisa haver. O que a gente diria é que nós temos uma série de procedimentos, uma série de processos para poder lidar com esses conteúdos. Então, por exemplo, a memória é um tipo de faculdade horizontal, a percepção é um tipo de faculdade horizontal, o raciocínio também poderia ser um outro tipo de faculdade horizontal. Eu não tenho restrição, eu posso fazer raciocínio sobre qualquer coisa. A memória, mesma situação, eu não tenho restrições com respeito a quais conteúdos a minha memória pode reter ou guardar. Eu tenho que ter uma faculdade, que é um procedimento geral, para poder lidar com esses diversos conteúdos que o indivíduo vai adquirir através da experiência, por exemplo. Então, a gente pensaria a mente em termos de uma série de faculdades e não tem nenhum tipo de restrição com respeito a quais conteúdos ela pode lidar. Bom, o Fodor vai contrastar esse tipo de arquitetura funcional com uma outra que ele vai chamar de faculdades verticais. Aqui a gente tem que pensar a ideia de que
talvez haja uma restrição para essas faculdades com respeito a quais conteúdos ela pode manipular. Então, a ideia é que talvez eu não vá ter uma faculdade geral como a percepção, nem o raciocínio, nem a memória. O que eu vou ter são diversas faculdades ou processos, diversos mecanismos, cada um dos quais podendo lidar com diferentes tipos de conteúdo. Então, eles são faculdades que têm um domínio bastante específico. Se a gente pega no caso da percepção, já seria estranho, na verdade, imaginá-la como uma faculdade horizontal e geral, porque a gente já tem, por exemplo, a diferenciação entre as diversas modalidades, né? Cheiro, visão, audição. Então, as nossas modalidades perceptivas elas já não são gerais. Mas só o fato de a gente ter essa diferenciação entre essas diferentes modalidades perceptivas já coloca aqui uma dificuldade para entender a percepção como uma faculdade horizontal. E isso é ainda mais problematizado quando, através daqueles vários estudos também que vêm de dissociação, parece sugerir também que nós temos, mesmo no caso da visão, por exemplo, podemos ter mecanismos que são especializados no processamento de cor, mecanismos que são especializados no processamento de formas. Claro, isso gera depois o problema de como que essas coisas todas são combinadas para poder gerar a percepção que nós normalmente temos. Mas há uma série de experimentos e dados empíricos que parecem sugerir que há mecanismos bastante particulares para o processamento dessas diversas características. Então, a ideia do Fodor é pensar o seguinte: olha, talvez a mente esteja organizada não em torno de faculdades horizontais, certamente não está organizada em torno de ideias, né, de conhecimentos, ela está majoritariamente organizada em torno de faculdades verticais. Isso se aplica à percepção, paradigmaticamente, ao melhor exemplo que ele tem. Se aplica também à memória. A gente tem diversos tipos de memórias e muito provavelmente cada tipo de memória precisa, né, ou requer um tipo de mecanismo, um tipo de processo particular. E também processamento de linguagem, acontece a mesma coisa. Nós temos mecanismos específicos para detecção de fonemas, outros para detecção de elementos sintáticos, elementos semânticos, de tal modo que, em conjunto, eles conseguem explicar a nossa capacidade linguística como um todo, mas nós não temos uma faculdade, por exemplo, faculdade da linguagem em geral. Então, a ideia é que a gente vai entender as diversas capacidades que nós temos como capacidades verticais. Elas são específicas a um determinado domínio. Elas não são horizontais no sentido em que elas podem ser aplicadas a qualquer conteúdo. Elas podem ser aplicadas apenas a alguns poucos conteúdos, alguns poucos estímulos. Elas processam poucas informações. Agora, o Fodor pensa que toda a nossa arquitetura do mental vai ser entendida em termos dessa arquitetura funcional baseada em faculdades verticais? Não. Aqui ele vai fazer uma distinção importante entre aquilo que ele vai chamar de sistemas periféricos, como a percepção, a memória, processamento de linguagem, e o sistema central. Seria, por exemplo, aquele que é responsável pela nossa capacidade de fixar as nossas crenças, ou raciocínio em geral. Para esse raciocínio em geral, a capacidade de fixar as nossas crenças, detectar quais crenças, ou decidir mais precisamente quais crenças a gente deveria ter, para isso a gente tem uma faculdade horizontal, não uma faculdade vertical. E para ele isso é um problema, porque ele vai dizer, com respeito a essa capacidade, por exemplo, de fixar as crenças, nós não conseguimos entendê-las em termos de algoritmos, porque não sendo um módulo, é muito difícil conjecturar como que ela poderia funcionar em termos computacionais. Por que a modularidade é tão interessante assim para o programa, né, do computacionalismo clássico? Justamente porque, sendo tarefas bem específicas, nós conseguimos conjecturar, testar e modelar algoritmos bastante precisos que resolvam essa tarefa funcional, né, bastante específica.
Então, por isso que a ideia de faculdades verticais, ela anda junto com a ideia de que nós vamos conseguir modelar essas funções através de algoritmos, através de computações bastante precisas. Ao passo que quando nós imaginamos uma faculdade horizontal, que tem uma aplicação geral, há uma dificuldade muito grande de tentar carregar isso adiante à luz do programa computacional. Ou seja, que tipo de algoritmo, né, resolve um problema tão complexo como esse, que permite, né, que uma determinada capacidade se aplique a uma diversidade tão grande, na verdade ilimitada, de diversos conteúdos. Então, o próprio Fodor vai defender que há razões para pensar que não há tratamento algoritmo para essas faculdades horizontais. E, infelizmente, na sua leitura, a fixação da crença estaria funcionando mais como uma faculdade horizontal do que como uma faculdade vertical. E isso, para ele, coloca um certo problema ou uma certa limitação ao alcance do cognitivismo clássico. Ele assume isso sem o menor problema. O cognitivismo clássico funciona muito bem para esses sistemas de entradas, a percepção, memória e reconhecimento de faces e uma série de outras funções, mas ele não vai funcionar, o programa de cognitivismo clássico ele não vai conseguir oferecer boas explicações para a nossa capacidade, que a gente chamaria capacidade racional, enfim, de fixar crenças, ter crenças que estão baseadas na experiência ou que são razoáveis. Isso a gente não vai encontrar um algoritmo, né, digamos assim, para isso. Bom, mais especificamente, o que é a tese da modularidade? A ideia basicamente aqui é que nós temos, como eu já disse, um processo, um procedimento que vai analisar determinadas entradas e vai produzir uma determinada saída bastante específico e ele vai ter uma série de características. Isso que a gente vai chamar de um módulo cognitivo, ele tem basicamente aqui 9 características. A especificidade de domínio, vou falar sobre todas elas. Então, a especificidade de domínio, operação mandatória, opacidade informacional, processamento rápido, encapsulamento informacional. Isso aqui está sublinhado ou está evidenciado aqui mais do que as outras, porque, de acordo com o Fodor, essa característica para ele é essencial para a caracterização de um modo. As outras algumas delas podem ser relaxadas, mas ele não vai abrir mão do encapsulamento informacional, e é justamente ele que gera uma série de dificuldades. De qualquer modo, a gente vê isso adiante. Saídas rasas, arquitetura neural fixa, trajetória ontogênica característica e padrões de colapso característicos. Vamos discutir cada uma delas para a gente ter um entendimento melhor do que são esses módulos, né? Acerca dos quais nós temos falado. Bom, primeiro ponto também para chamar a atenção, antes de entrar nessas características, é que os módulos para o Fodor, isso já está mais ou menos implícito a partir do que eu mencionei, eles são tipos naturais. Diferente, por exemplo, de constelações, em que nós agrupamos uma série de estrelas em uma constelação em função dos nossos interesses, tipos naturais não dependem, né, digamos assim, da nossa projeção, dos nossos interesses particulares. Como um órgão, por exemplo, ele tem as características que tem em função de ser uma estrutura que foi selecionada evolutivamente, os módulos, eles também terão uma certa estrutura por ter sido selecionado também evolutivamente. Então, nesse sentido, eles são tipos naturais, não são projeções nossas, não são coisas que nós organizamos em função dos nossos interesses práticos. São coisas que estão distinguidas ou que estão distinguidas na natureza por conta própria, por assim dizer. Ou, claro, que no caso a explicação é uma certa história evolutiva. As outras duas ponderações eu já mencionei para vocês. Os sistemas de entrada, só aquilo que o Fodor vai chamar de sistema de entrada, são módulos, como a percepção e os diversos módulos que são responsáveis pelo processamento da linguagem, sejam sintáticos, sejam semânticos. Agora, vai haver certas capacidades, como por exemplo a cognição central, que é justamente aquilo que eu falei da fixação da crença, que ela não é modular para o Fodor. Okay? Bom, a primeira característica é especificidade de domínio.
Já mencionei um pouco ela quando fiz justamente a distinção entre as arquiteturas horizontais, que não têm especificidade de domínio, e justamente as arquiteturas verticais, que são específicas para determinados domínios. A principal hipótese que é colocada, o principal problema normalmente que é colocado para um módulo, é justamente tentar identificar quais são, por exemplo, as causas distais daqueles estímulos proximais que estão sendo processados. Então, por exemplo, quais são as causas distais dos estímulos que estão chegando, por exemplo, na minha retina? Ou quais são as causas distais de um determinado som que está chegando, por exemplo, no meu tímpano? Quanto mais excêntrico, né, quanto mais particular for o domínio, maior a chance de que você tenha, de fato, um mecanismo modular para processar aquele estímulo. Quais são os principais candidatos? Como eu já mencionei, já exemplifiquei. Então, percepção de cor, análise de figura, análise de relações espaciais, percepção de faces por razões evolutivas, como sendo, no nosso caso, uma espécie social. O reconhecimento de faces é muito importante. É até difícil, por exemplo, a gente colocar numa situação de não reconhecer uma face, ou seja, de ver um rosto com uma série de formas e não com uma fisionomia. Por quê? Justamente porque nós temos esse módulo, pelo menos vão defender os modularistas, para reconhecer faces. Então, reconhecimento de fala e estruturas sintáticas também seriam candidatos para módulos. Operação mandatória. A gente não tem a opção, a gente não tem controle sobre esses módulos, eles processam de modo automático. Lembra quando eu disse para vocês que a gente tem aquela distinção entre processos pessoais e processos subpessoais? Processos pessoais são processos que estão sob o controle do agente, enquanto processos subpessoais, muitas vezes eles ocorrem até sem que o agente, o organismo, tenha qualquer conhecimento desses processos subpessoais. É o que ocorre aqui com a maior parte dos módulos, processos que compõem esse módulo, esse processamento, os estímulos, por exemplo, estão chegando na minha retina, até isso gerar uma imagem do mundo, não estão, esses processamentos não estão abertos para a minha reflexão consciente. Eu posso teorizar sobre isso, é isso que os cientistas cognitivos estão tentando fazer, mas eu não posso, por um movimento introspectivo, tentar descobrir essas etapas do processamento. E mais do que isso, o ponto central aqui é que eu não tenho qualquer controle. O processo é completamente automático e mandatório. Uma vez que eu abro os meus olhos, eu estou processando a informação que chega da retina. A mesma coisa com respeito aos módulos que são responsáveis pelo processamento da linguagem. É muito difícil, por exemplo, com respeito à língua que você fala, não ver uma palavra como sendo uma palavra. Claro que em algumas situações eu até posso tentar focar minha atenção em outra coisa, então tem algum impacto que eu posso ter, mas eu não tenho como controlar o exercício ou o processamento, o funcionamento desses módulos. Posso desviar minha atenção para uma outra tarefa, mas ainda assim o estímulo normalmente é processado, ainda que talvez ele não venha a ser usado. Se eu estou concentrado, por exemplo, numa tarefa visual, tem pessoas falando ao meu redor, talvez eu não esteja mais num nível consciente aqui processando o que elas estão falando, mas os módulos linguísticos, digamos assim, ainda continuam funcionando e há uma série de experimentos que tenta justamente corroborar isso. Então, vamos supor uma situação como essa, o indivíduo está lá atento a uma série de tarefas visuais, há uma série de estímulos sonoros, palavras sendo ditas que é exposto a esse indivíduo. Você pergunta depois se ele recorda ou não, ele vai dizer que não, porque ele não estava atento ao que estava sendo dito. Mas se você mostra uma lista de palavras, ele tem que escolher entre alguma delas, como talvez sendo os tópicos dos assuntos sobre os quais algo estava sendo lhe dito. Normalmente os indivíduos conseguem assinalar as palavras que capturam os assuntos sobre os quais ele recebia um determinado estímulo. Então há indício de que esse estímulo ele continua sendo processado, ainda que o indivíduo não esteja engajado, por exemplo, na atividade onde, por exemplo, o reconhecimento de palavras seria importante. Então, a operação ela é mandatória.
Opacidade informacional. Aqui a ideia é bastante simples também. Como o Fodor diz aí, processos centrais devem ter acesso livre apenas às saídas dos processos perceptivos. Os intervalos dos processamentos perceptivos sendo correspondentemente opaco para o sistema de cognição superior. O que significa isso? Como eu disse, você tem um módulo, ele vai processar uma série de estímulos, de representações, até no caso da percepção, dá origem lá à percepção que nós temos de objetos no mundo tridimensional. Agora, essas transformações intermediárias, elas não estão acessíveis à consciência, como eu já tinha mencionado antes, quando eu falava sobre os mecanismos subpessoais. Então, essas etapas intermediárias, elas não estão abertas para a inspeção da cognição superior. E por que isso? Bom, porque, na verdade, se a gente pensa do ponto de vista do que esses módulos estão realizando, é pouco interessante para a cognição superior ter acesso a essas representações ou a esses resultados intermediários. O que eu quero saber é se tem um objeto na minha frente ou não. O que eu quero saber é se vai ter uma presa ou não no ambiente. Não quero saber exatamente se a imagem de um determinado objeto pode ser composto por cores, linhas de determinadas formas, que são as representações anteriores a essa imagem agora que eu tenho do objeto como um todo inserido num determinado lugar do meu ambiente. É isso que eu quero para poder agir. Essas outras representações intermediárias, elas são absolutamente dispensáveis. Então, essa é uma razão pela qual a opacidade informacional ela acaba sendo relevante e para que também evite-se qualquer interferência da cognição superior sobre o processamento desses módulos. Bom, a quarta característica é que os sistemas de entrada eles são bastante rápidos. A ideia é que eles consigam processar informações quase de um modo instantâneo. A causa provável para o rápido processamento é que ele é mandatório, justamente como eu disse antes. Uma das características é justamente que a gente não precisa da atenção, não precisa da reflexão para que esses módulos operem. E por isso mesmo eles conseguem funcionar de uma maneira bastante rápida. Eles não dependem, por exemplo, de que alguém forme uma determinada ideia ou tome uma determinada decisão para que eles produzam os resultados que normalmente eles produzem. Eu não preciso pensar para poder obter as percepções que eu tenho. Não preciso pensar para poder obter a recuperação, digamos assim, das memórias que eu obtenho. Então, nesse sentido, esses sistemas são bastante rápidos no seu funcionamento. Bom, os sistemas de entrada eles são encapsulados informacionalmente. Eu já disse para vocês que essa é a essência da modularidade. Isso é uma afirmação do próprio Fodor. O que significa isso? Significa que os módulos eles não têm acesso à informação que, por exemplo, está estocada na memória de longo prazo ou informações que estão acessíveis a outros módulos ou a cognição geral, aquela parte que é responsável pela fixação da crença. Isso para o Fodor é fundamental justamente para que o módulo mantenha o seu domínio estreito de atuação. Ele só é sensível a determinados estímulos, então por isso mesmo ele tem um domínio bastante específico, e ao processar esses estímulos, ele até pode ter alguns mecanismos, claro, uma certa maneira de processar esses estímulos, por isso mesmo ele é um módulo que foi, digamos assim, resultado de uma certa seleção natural. Então, há uma maneira pela qual esses estímulos serão processados, dando origem, então, a determinados resultados, mas ele não vai fazer apelo nesse processamento a crenças, expectativas que o indivíduo eventualmente tenha. Para o Fodor, isso inclusive é importante para poder explicar, isso entrando numa outra discussão, da qual ele participa, que é uma discussão epistemológica, mas então uma discussão na qual ele vai entrar, para poder justificar o papel, digamos assim, fundamental que a percepção tem em produzir conhecimento do mundo. Não fosse a modularidade, vai dizer o Fodor no caso da percepção, esse conhecimento de fundo, crenças, expectativas afetassem a percepção, e a gente vai ver que isso pode inclusive vir a ser um problema para a posição dele, se tivermos evidência de que isso ocorra. Mas se isso acontecesse,
a gente estaria com uma dificuldade epistemológica para poder dizer que a percepção ela é prioritária, ou que ela é, digamos, não circular. Porque como que eu posso ter conhecimento do mundo se a própria percepção já depende de conhecimento de fundo que eventualmente eu tenho para que eu possa perceber o que quer que seja? Então, para ele, é justamente fundamental que a percepção funcione de modo modular, que ela não seja, então, impactada pelas minhas crenças, para que ela possa, inclusive, corrigir, né, a concepção de mundo que nós temos a partir daquilo que nós vamos percebendo. Não fosse isso, ficaria comprometida essa tarefa epistemológica. Claro que isso não é uma razão para a verdade da tese da modularidade, mas é uma consequência positiva que o Fodor enxerga para a tese da modularidade, ou seja, eu consigo explicar melhor o papel justificatório da experiência perceptiva, porque ela é modular. Em contraposição, se não fosse, teríamos uma dificuldade de tentar entender como poderíamos sair desse círculo, né, vicioso. Um exemplo clássico que é dado por uma filósofa, Susana Siegel, imagina que eu penso, né, que uma determinada pessoa, uma amiga minha com quem eu tive uma discussão ontem, está com raiva de mim. E aí, quando eu vou encontrar com ela no dia seguinte, por conta dessa crença que eu tenho, eu já a percebo como estando com raiva de mim. E isso reforça ainda mais a crença que eu já tinha com algum grau, mas eu poderia ter ainda algumas suspeitas, eu poderia pensar, bom, será que a raiva já passou? Será que ela ainda está incomodada? Será que fui tão duro assim com as coisas que eu disse para ela ontem? Poderia ainda estar com algumas dúvidas, mas quando eu encontro, ela está com um semblante um pouco fechado, e aí eu a percebo como já estando com raiva de mim, e isso alimenta ainda mais a que, bom, de fato ela está com raiva de mim. Mas no fundo, poderia ser o caso de que ela simplesmente acabou de acordar e ainda está, enfim, com a cara amarrada, porque normalmente é assim que ela se encontra nas primeiras horas do dia. Mas veja que se a minha percepção de fato é afetada pela minha expectativa de que ela está com raiva de mim, isso pode gerar um ciclo vicioso. Então, a tese da modularidade evitaria essa consequência. E para o Fodor, isso é essencial, né, os sistemas eles são encapsulados informacionalmente. Bom, as saídas são rasas. O que significa isso? Significa que, por exemplo, no caso da percepção, o tipo de coisa que é entregada pelo módulo perceptivo são cores, são formas. Não vai ser, por exemplo, o reconhecimento de um determinado tipo de objeto. Isso aqui é um livro de filosofia, por exemplo. Isso daqui, por exemplo, pensando aqui no processamento de linguagem, isso daqui é uma ironia. Não, na verdade, o máximo que você vai ter é o reconhecimento de fonemas, o reconhecimento da estrutura gramatical, a forma lógica, ou até alguns conteúdos semânticos também, mas não, por exemplo, se é uma ironia, se é uma interrogação. Isso já não faria mais parte, por exemplo, do módulo linguístico. Assim como no caso da percepção, reconhecimento muito sofisticado já não faria parte também da percepção. No máximo que ela entrega são cores, formas e coisas mais simples desse tipo. Então, a ideia é que, sendo raso, é mais difícil, inclusive, que você vá ter, e a gente vai discutir isso mais adiante, os casos, né, de influência cognitiva sobre a percepção. Então, essa seria uma das características também aí dos módulos, né? Bom, a arquitetura neural ela é fixa, né? Essa seria a 7ª característica dos módulos. Aqui a ideia é de que, bom, como nós temos um módulo que é dedicado a processar entradas bem específicas, né, como nós vimos, o domínio é específico, e como essas saídas também são bastante rasas, bem próximas, digamos assim, do estímulo, é uma pequena transformação que eu vou fazer em relação a um determinado estímulo, para produzir ele um resultado, então, que possa ser útil ou a outro módulo, ou inclusive já, claro, pode ser o caso também, a cognição central. Como eu tenho, né, então, módulos que têm essa funcionalidade bastante específica, é de se esperar, então, que nós tenhamos, né, arquiteturas neuronais que sejam responsáveis pela implementação desses módulos, que sejam dedicadas, né, à realização dessa tarefa funcional.
Lembrando, o módulo aqui está sendo caracterizado num nível funcional, processamento de estímulos, processamento de informação, de representações, vai transformando essas informações em representações, gerando então um resultado que poderá vir ser consumido por outro módulo, pela cognição central. E a ideia aqui, bom, quando a gente pensa naquele nível da implementação, é de se esperar que haja então mecanismos cerebrais que sejam responsáveis por esses módulos. Pode não ser o caso. Isso o Kuraters, no texto dele, vai chamar a atenção. O compromisso com o módulo não deveria me levar necessariamente a essa ideia da arquitetura neural fixa. O Fodor acha que é uma boa aposta. O Kuraters já mantém um pé um pouco mais atrás com respeito, por exemplo, a esta característica. Bom, o padrão de colapso característico, né? O que significa isso? Bom, quando dá defeito, aquela função, ela simplesmente ela não é mais operada, né? Digamos assim, ela não é mais realizada, não é uma coisa de grau. Não é que, como no caso da memória, eu posso, por exemplo, se fico bêbado, fico com mais ou menos dificuldade de lembrar das coisas, ou fico com mais ou menos dificuldade de falar claramente, começa a falar um pouco embolado no início, estou muito bêbado, já começa a falar embolado demais, mas essas coisas vão numa gradação. Quando tem um colapso, né, do módulo, basicamente você perde a função como um todo. Então, pessoas que têm agnosias e afasias, basicamente elas perdem, né, a capacidade de reconhecer determinados fonemas, a capacidade de reconhecer faces, cores e assim por diante. Então, não é um decréscimo paulatino, é uma interrupção. Ontogenia característica, né? Seria aí a última característica dos módulos, né? Como diz o Fodor, há agora um corpo considerável de achados sobre a sequência ontogênica da aquisição da linguagem e há alguns dados das capacidades visuais iniciais dos bebês. Esses resultados são até agora compatíveis com a visão de que uma boa parcela do curso de desenvolvimento dos sistemas de entrada é determinado endogenamente. Isso tem a ver com aquela discussão que a gente já fez sobre a rigidez do desenvolvimento. Há uma série de etapas para que os nossos módulos venham maturando até que eles adquiram, né, as capacidades plenas de realizar as tarefas mais específicas pelas quais eles foram selecionados, né? Mas a ideia é de que, olhando para o desenvolvimento das nossas capacidades mais específicas, a gente vai ver estágios bastante característicos, e isso é mais uma razão pela qual nós possamos pensar que, de fato, deva haver, então, uma história evolutiva bastante precisa para contar acerca de por que esses módulos são como eles são, por que eles têm as funções específicas que eles têm. Ok? Bom, no próximo vídeo a gente vai ver a aplicação dessa ideia para um caso bastante específico, que é a teoria da percepção do Felichin.